Bom dia a todo mundo. Convidamos a doutora Daniela Calderaro Zuncor, minha aluna de iniciação científica na faculdade. Me sinto orgulhoso e velho. Bom dia a todos. É um enorme orgulho aceitar esse convite feito pelo professor Milton, pela Patrô. E estar aqui hoje, estava conversando com o professor Milton, me causou uma certa nostalgia preparar essa aula. E vocês vão perceber um pouquinho durante a aula a nostalgia que isso foi. Na residência de clínica, posso dizer no século passado, a primeira vez que eu tive que preparar alguma reunião, algum material mais formal para discussão, o tema foi insuficiência cardíaca. E para preparar essa aula hoje para vocês, é uma aula interativa e formal, foi carregado de bastante nostalgia, porque eu acabei revisitando algumas das coisas que na época eram bastante novidade e que hoje já são super arraigadas, mas eu revisitei muito dos mesmos trials que na época eu tive que levantar, e alguns, estava falando aqui com o professor Milton, até com furos de reportagem na época e coisas que hoje às vezes a gente nem leu o trial, mas todo mundo já ouviu falar. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje de manhã, e essa aula foi preparada com carinho e com nostalgia. Primeiro caso que eu trouxe para a gente discutir é de uma senhora de 61 anos de idade que procura o consultório com queixa de dispneia para moderados esforços, que vem nos últimos 2 meses associada a ortopneia, edema vespertino dos membros inferiores e períodos de intolerância até para pequenos esforços. Junto com isso, ela vem apresentando tosse noturna, que chega a despertá-la, sem febre, sem nenhum outro sintoma concomitante a essas queixas. Ela conta que tem diagnóstico já há alguns anos de anemia ferropriva controlada, dislipidemia e ainda é tabagista, isso de longa data. Faz uso crônico de sulfato ferroso e simvastatina. Clinicamente, ela se apresenta em bom estado geral, corada, eupneica hidratada, pressão arterial de 120 por 70 milímetros de mercúrio, com frequência de 90 batimentos por minuto arrítmicos. Tem estase jugular aos 45 graus e a ausculta cardíaca não revela nada além da arritmia, que a gente já tinha percebido ao pulso, e a propedêutica pulmonar mostra a crepitação em bases, sem alteração em abdômen, sem edema periférico, embora ela tenha relatado na história. Esse é o eletrocardiograma que essa senhora tem, a radiografia de tórax. Um eletrocardiograma que, a princípio, confirma para a gente a arritmia, e agora dando nome e sobrenome, né? O paciente está num ritmo de fibrilação atrial e que, além da fibrilação atrial, não traz nenhum outro dado, como, por exemplo, bloqueio de ramo ou desvio importante de eixo, nem mesmo sinal de sobrecarga importante de ventrículo esquerdo. Lembrando que na fibrilação atrial, muitas vezes, é um sinal máximo de sobrecarga de átrio, né? Mas sinal eletrocardiográfico outro aqui de sobrecarga a gente não vê. E a radiografia de tórax também, para uma senhora com este grau de queixa, é uma radiografia de tórax bastante inocente, eu diria, né? A área cardíaca no limite da normalidade, a gente não vê sinais em campos pulmonares de congestão pulmonar, embora na clínica a propedêutica sugerisse, para não dizer a própria na anamnese já. Enfim, embora eu seja cardiologista, sou formada em clínica médica, chama atenção aqui uma possível hiperinsuflação pulmonar, talvez, mas cúpulas frênicas inocentes. Enfim, radiografia e eletrocardiograma, de certa forma, inocentes, porém uma anamnese e exame físico nada inocentes. A pergunta que eu faço para vocês, e aí eu vou pedir que todos se voluntariem a votar, nessa primeira avaliação, já é possível estabelecer o diagnóstico de insuficiência cardíaca? A gente, 71% sim, podemos estabelecer, e 30% não.
acho que são os 30% de origem europeia na sala, que andam um pouco mais apegados a exames subsidiários. Mas essa pergunta é uma pergunta que eu acho que das mais relevantes que a gente pode discutir aí ao longo da apresentação. Sim, a gente pode estabelecer o diagnóstico de insuficiência cardíaca nessa senhora. O diagnóstico de insuficiência cardíaca é um diagnóstico eminentemente clínico. E a gente tem critérios para isso que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas qualquer outro exame, além do exame clínico, é exame subsidiário e não faz parte dos critérios diagnósticos clínicos, que são os critérios clínicos de Framingham, que assim que projetar eu vou enumerá-los. Mas eu posso dizer para vocês que o diagnóstico aqui ele é irrefutável. A gente pode, mesmo sem o eletro, mesmo sem a radiografia de tórax, dizer que com os dados de anamnese desta senhora, ela apresenta insuficiência cardíaca. Eu não sei dizer qual é o grau de comprometimento de fração de ejeção, não sei dizer vários outros marcadores prognósticos que hoje em dia todo mundo vê um caso desse e fala, mas e como é que está o ecocardiograma? Como é que está o BNP? Eu não sei dizer nada disso ainda, e eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas eu acho que a retirada do slide aqui foi providencial na sessão de clínica para reforçar que o diagnóstico já está feito. A partir de agora, a gente vai discutir um pouquinho de instrumentos a mais de investigação e condução, porque aí sim, com implicação importante para como a gente vai tratar. Dos critérios de Framingham, para preencher, enfim, a avaliação toda do paciente com clínica de insuficiência cardíaca, a gente tem critérios maiores e critérios menores, como quase em tudo de síndromes clínicas, né? E para a gente estabelecer o diagnóstico, basta que a gente tenha 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. Cardiologista é bem sem originalidade quando vai pontuar a score, é assim para endocardite, é assim para ICC, é assim para várias outras coisas, né? E como critérios, como critérios maiores, a maioria dos dados a gente já obtém antes mesmo de examinar o paciente. Então, o paciente que nos conta dispneia paroxística noturna, já é um critério maior. Paciente que tem algum histórico de edema agudo dos pulmões, ou na apresentação atual ou previamente. Paciente que, quando se institui tratamento direcionado para EC, perde rapidamente, em menos de uma semana, mais de 4 quilos. E aí, achados propedêuticos, praticamente não, patognomônicos de insuficiência cardíaca, com elevada pressão de enchimento intracavitário, como estase jugular e crepitações pulmonares que essa senhora apresenta, presença de terceira bulha, refluxo hepatojugular. E aí, outros dados que a gente pode obter, por exemplo, de exame já complementar, radiografia de tórax com cardiomegalia. Essa senhora, antes mesmo de olhar os menores, a gente já consegue estabelecer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E como critérios menores, edema simétrico de membros inferiores, tosse noturna, que é uma coisa extremamente frequente, ela é pouco específica, mas é muito sensível, né? Dispneia aos esforços, hepatomegalia com característica congestiva, derrame pleural, capacidade vital reduzida e taquicardia. Brinquei que 30% que acha que a gente ainda não pode dizer que essa paciente tem insuficiência cardíaca tem ascendência europeia, porque os guidelines mais recentes que a gente tem, o da Sociedade Brasileira de Cardiologia está no forno para ser liberado ainda esse ano, mas o guideline mais recente em ICC a gente tem de 2016, o da própria Sociedade Europeia de Cardiologia. E a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela propõe que se eu suspeito de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, eu devo ver a probabilidade de IC. E muitas das variáveis que a gente pontua em score de Framingham estariam me dizendo a probabilidade de IC
algoritmos servem para isso, mas eles ainda não batem o martelo aqui. E aí teria o paciente com fatores de risco, como história de hipertensão, de doença arterial coronária, exposição a drogas cardiotóxicas e hoje em dia com quimioterápicos cada vez mais potentes, mas cada vez mais cardiotóxicos, isso epidemiologicamente está muito mais importante. Paciente que já tem algum tratamento com diurético ou sintomas cardinais que estão nos critérios maiores de Framingham, como ortopneia e dispneia paroxística noturna. Também valorizando do exame físico, achados que a gente já mencionou, e qualquer alteração no eletrocardiograma. O que a sociedade propõe é que se não tem nenhum desses sinais, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é muito pouco provável. Porém, eles sugerem que antes de você estabelecer que o paciente tenha insuficiência cardíaca, você faça provas complementares, isso com a ressalva que, para mim, o diagnóstico a gente já fez aqui, não só para mim, Daniela, mas em outros reportes de sociedades. E, a partir daqui, a gente já está indo mais ou menos para estratificação e classificação, não mais diagnóstico. Pedindo peptídeos natriuréticos, o BNP ou NT-proBNP, e nesta sociedade sugerindo até que é mais fácil você ter BNP do que eco, a nossa realidade não é essa, e que se o BNP e eco estiverem normais, abra mão até do ecocardiograma. Ou se você tiver muita facilidade para o eco, vá direto para o eco, e aí sim, com o conjunto de sinais, sintomas e exames subsidiários, leia-se BNP e ecocardiograma, dizer se o paciente tem ou não tem IC confirmado. Eu trouxe isso de forma provocativa, porque isso não é consenso entre todas as diretrizes e aqui é uma abordagem ao paciente. E, na minha opinião, o nome que se dá para este fluxograma de algoritmo diagnóstico não é algoritmo diagnóstico, é diagnóstico e prognóstico. BNP é inútil? Claro que não é inútil, não estou sugerindo que a gente não utilize esses marcadores e nem vou mencionar a importância de ecocardiograma, né? BNP melhora, sim, a acurácia do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Para quem não está familiarizado, isso aqui é uma curva ROC, e o que a gente teria, se a gente tivesse uma linha aqui nessa região diagonal, eu teria nada mais nada menos do que uma moeda, e eu jogaria cara ou coroa para falar se aquele meu método, seja de avaliação clínica ou complementar, consegue predizer ou não insuficiência cardíaca. E eu vejo que a avaliação clínica tem uma acurácia muito boa e que quando eu acrescento o biomarcador, isso melhora. Para não dizer da importância prognóstica, essa eu diria que é a maior delas, né? A gente vê que o BNP, conforme o nível, ele está associado à sobrevida. Eu não estou falando de internação, não estou falando de qualidade de vida, estou falando de mortalidade maior, de acordo com níveis maiores de BNP na apresentação, e tem uma boa correlação em pacientes que têm atividade física, pelo menos moderada, com capacidade funcional avaliado, o famoso classe funcional 1, classe funcional 2, 4 da New York Heart Association. A segunda pergunta que eu peço que vocês, por favor, deem a opinião, é que nesta avaliação a gente solicita para essa senhora que a gente já estabeleceu o diagnóstico de IC, alguns exames sanguíneos, hemograma, eletrólitos, função renal, enzimas hepáticas, coagulograma, glicose, hemoglobina glicada, perfil lipídico, TSH, perfil de ferro, ela conta a história de anemia ferropriva, e pedimos também o BNP. E o BNP, ele está por último, não porque eu quero algum destaque, é porque se a gente não tiver o BNP, a gente conduz com todos esses outros sem o BNP. Pedimos também uma espirometria, isso pela história de tabagismo, de longa data, tabagismo ainda ativo, raio-x sem congestão, enfim, alguém poderia argumentar, você não precisa pedir direto, eu vou dizer que num cenário como esse eu peço, e ecocardiograma para reavaliação o mais breve possível. E a pergunta que eu quero que vocês respondam é se até lá o mundo vai funcionar rápido aqui, em 10 dias a gente vai ter tudo isso que você solicitou e consulta com horário marcado de novo com você. Até lá, nesses próximos 10 dias, como você medicaria esta senhora? Com nada, eu preciso dos exames, furosemida, 40 miligramas, enalapril, furosemida e carvedilol, ou enalapril, furosemida, carvedilol e varfarina, ela está em fibrilação atrial.
Quero ouvir a opinião de vocês. Algumas pessoas não medicariam com absolutamente nada. 38% dariam furosemida, 16% enalapril, furosemida e carvedilol, e 42%, então a maioria, mas eu vou usar o meu papel de relatora para dizer que é quase que um empate técnico, entre quem dá só furosemida e entre quem dá enalapril, furosemida, carvedilol e varfarina. Aqui é um ponto muito interessante, e eu vou dizer que não tem certo nem errado, pelo amor de Deus, eu trouxe isso para discutir, eu vou dar a minha opinião pessoal. Se alguém quiser manifestar por que votou diferente, por favor, sinta-se mais do que bem-vindo a falar. E antes de eu dizer o que eu acho, eu já vou dizer que não tem certo nem errado, pelo amor de Deus. Para esta senhora, eu daria apenas furosemida nesse momento, até reavaliá-la. Né? Eu não tenho dado nenhum de como é a função renal dessa senhora. Eu não tenho nenhuma intervenção prévia e a pressão dela, eu não tenho, não é aquele quadro de insuficiência cardíaca que você nada abraçado às largas, né? Que chega com 16/9 de pressão, você fala, que beleza, né? O paciente olha para você, mas é bom ter pressão alta? Fala, não, é bom para mim, né? Assim, consigo uma margem de intervenção terapêutica muito boa. Né? Eu teria entrado só com furosemida. Por quê? Porque eu tenho bola de cristal e eu acho que ela não deva ter disfunção? Não. Porque, primeiro, eu não sei e os indícios são mais de que ela não tenha do que de que ela tenha de fato. E segundo, porque o benefício de todas as outras intervenções eu colho a médio e longo prazo, sendo que especificamente beta-bloqueador, que isoladamente é o que mais modifica a mortalidade em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eu posso ter malefício no início. E eu não devo considerar se o paciente não tiver euvolêmico. Não tem certo e errado, as alternativas contemplam doses bem baixinhas de início, mas eu teria inicialmente abordado esta paciente apenas com diurético terapia e reavaliação bem precoce para estabelecer para onde eu iria. Ela volta em 2 semanas usando a furosemida e ela está se sentindo bem melhor. Ainda sintomática, dispneia para grandes esforços, pressão 110/70, continua arrítmica, frequência de 90 e traz alguns exames. Hemograma normal, a reposição dela de ferro tá funcionando, função renal normal, hipocalêmica, culpa da minha furosemida, sem alteração de coagulograma, sem alteração de função tiroidiana, NT-proBNP 980, agora os europeus vão falar, sim, ela tem insuficiência cardíaca, né? O corte de NT-proBNP, para a gente valorizar nesse contexto, acima de 125 com função renal normal, LDL de 80, HDL de 40, ruim, né? Mas aqui um pouquinho da culpa do cigarro, glicose 91, glicada boa, espirometria normal, e ela traz o ecocardiograma, acho que a gente não tem que destrinchar todas essas variáveis, mas de maneira geral, o que esse ecocardiograma nos mostra? Aumento de átrio esquerdo, como eu disse para vocês, fibrilação atrial não necessariamente, mas muitas vezes ela é o máximo sinal de sobrecarga de átrio, ventrículo esquerdo de tamanho normal, 48/32, e fração de ejeção preservada, 54%, sem nenhuma alteração segmentar, sem valvopatia relevante, e a análise da função diastólica não foi realizada pela presença de FA. É impossível avaliar a função diastólica no eco com FA? Não, não é impossível, mas é muito mais desafiador, e eu vou dizer para vocês que 90% dos ecocardiografistas acabam liberando um exame desse como não foi possível analisar. Hipertrofia com massa aumentada, esse é o gold standard para a gente falar de hipertrofia, e já com marcador indicativo isolado de septo de 12, que já nos denota hipertrofia. Então, essa senhora, ela tem clinicamente insuficiência cardíaca congestiva com marcadores de que ela tenha fração de ejeção preservada. Isso é raro? Isso não é nem um pouco raro. E nessa avaliação, a pergunta que eu faço para vocês é, de agora em diante, tomando furosemida, com a sua hipocalemia adquirida por essa intervenção, mas com melhora de sintomas, agora em classe funcional 2,
como que você a medicaria de agora em diante? Eu sei que a função renal está normal, o coagulograma está normal, e ela está melhor dos sintomas. Quem daria enalapril, começa com 5 miligramas, aumenta progressivamente. Carvedilol, 3,125, aumenta progressivamente. Aldactone e varfarina ou algum dos novos anticoagulantes de ação direta. Essa é a alternativa 1. Quem daria furosemida e consideraria associar aldactone e começaria a anticoagulação, quer com antagonista de vitamina K ou anticoagulante oral direto. Ou quem daria a combinação de furosemida mais aldactone e AS. Votem, por favor. 58% daria furosemida, talvez aldactone e anticoagulante. 35% iria para combinação de inibidor da enzima, beta-bloqueador, aldactone e anticoagulação. E algumas pessoas iriam para a combinação de diuréticos e AS. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais cada uma dessas coisas. E aqui vem a importância não do ecocardiograma como avaliação complementar para diagnóstico, mas sim na estratificação da insuficiência cardíaca. Falei para vocês que esse problema não é um problema raro, esse problema é um problema extremamente comum. E quando a gente vai pensar na classificação atual, mais do que a gente dizer insuficiência cardíaca sistólica, insuficiência cardíaca diastólica, direita, esquerda, baseado naquilo que norteia tratamento e tem muito impacto prognóstico, a gente tem que dizer se a insuficiência cardíaca é com fração de ejeção preservada ou com fração de ejeção reduzida. E o corte que a gente tem para dizer que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é de 50%, então é onde a nossa paciente se encontra, e para a fração de ejeção reduzida, 40%. Então a gente fala, poxa, 41% é uma fração de ejeção normal? Não, não é uma fração de ejeção normal. Isso vem sendo chamado, tanto pela Sociedade Europeia quanto Americana, do mid-range, né? Fica exatamente no meio do caminho. E por que isso existe? Porque a gente gosta de ficar em cima do muro? Não, porque por trás desta divisão está a robustez de evidências de como se deve tratar estes pacientes com implicação em sobrevida, morbidade e qualidade de vida. Então, a gente tem uma paciente que tem aqui fração de ejeção preservada e aqui, provocativamente, eu mostro de novo, a Sociedade Europeia só permite que a gente, de fato, fale e temos em frente de um paciente com fração de ejeção preservada se ele tiver alterações estruturais no ecocardiograma, ela tem, e elevação de BNP. Eu acho que muito disso contaminado por problemas de evidências de trials, que depois foi questionado se, na verdade, a gente não estava avaliando pacientes sem insuficiência com fração de ejeção preservada. E isso, como eu disse, não só não é raro, como vem sendo a maioria. Essa é uma série bastante importante do ponto de vista epidemiológico que mostra que, com o passar dos anos, entre todos os pacientes com insuficiência cardíaca, a representatividade daqueles com fração de ejeção preservada está aumentando. E, interessantemente, quando a gente vai olhar só aqueles casos que demandam internação hospitalar, a gente vê que, ao longo de pelo menos 3 últimas décadas, os pacientes com IC com fração de ejeção reduzida têm precisado de menos internação e os pacientes com IC com fração de ejeção preservada têm precisado progressivamente de mais internação. Por outro lado, qual é o impacto prognóstico disso? De fato, ter fração de ejeção reduzida é pior, é um marcador de mortalidade de forma significativa, mas mais do que isso, né? O que aconteceu ao longo das 3 últimas décadas que faz com que a gente fale IC, a gente já vem uma coisa no cérebro IC e ECA, beta-bloqueador, é quase que atávico do estudante de medicina atual falar IC e linkar essas medicações, né? O que a gente vê é que no paciente com fração de ejeção reduzida, se a gente olhar séries temporais, a gente vê que a mortalidade vem diminuindo
progressivamente, de forma que os pacientes que estão sendo avaliados mais recentemente, eles têm sim uma sobrevida bastante comprometida, se eu for olhar aqui após 5 anos, porém melhor do que o que era, se eu for olhar de 1987 a 1991, ou seja, as intervenções os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, de fato, mudam mortalidade. E quando eu olho pacientes com IC com fração de ejeção preservada, não mudou absolutamente nada. Eles também têm sobrevida bastante comprometida, com até 5 anos, e a mortalidade é exatamente a mesma ao longo de 3 décadas. E aí, para a gente ver o que existe de evidência na IC com fração de ejeção preservada, a gente consegue resumir neste slide. A gente tem que sempre considerar comorbidades, porque na fração de ejeção preservada, qual é o clássico da IC de fração de ejeção preservada? Faixa etária mais avançada e muita comorbidade, tanto comorbidade cardíaca, como doença coronária, fibrilação atrial, hipertrofia, mas também comorbidades outras que não cardíacas, como DPOC, anemia, enfim, vários outros fatores, e estes fatores têm interferência direta no controle da IC e também na sobrevida. E como intervenção terapêutica, apenas diuréticos, e aqui a gente não está falando em melhora de sobrevida, a gente está falando em melhora de sintomas. Tem vários estudos em andamento para tentar contextualizar evidências para cá, mas eu trouxe que é um estudo que se chama TopCat, e que esse estudo, o que ele avaliou? Ele avaliou o impacto do aldactone, inibidor da aldosterona, em pacientes com IC com fração de ejeção preservada. E o endpoint primário nesse estudo era diminuição de mortalidade por causa cardiovascular ou de internação por insuficiência cardíaca. E o que eles viram? De maneira geral, eles viram que não houve diferença. Porém, e aqui eu acho que é onde está o posicionamento tão firme de apego da sociedade europeia aos biomarcadores, quando separava por região de inclusão dos pacientes, foi visto que tinha 2 grupos muito heterogêneos, o grupo das Américas e o grupo do leste europeu. E o que havia de diferente, sem nenhuma conotação política, pelo amor de Deus, o que havia de diferente é que, quando se olhava os pacientes incluídos nas Américas, via-se que eram pacientes, de maneira geral, mais gravidade, eles internavam muito mais e eles tinham maior mortalidade do que os pacientes do leste europeu. E neste subgrupo havia diferença, sim, do impacto do aldactone. O que estava por trás disso, não é a divisão geográfica, o que estava por trás disso, e aí vem a crítica, é que todo mundo tinha fração de ejeção preservada ao ecocardiograma. Porém, aqui existia confirmação com BNP elevado e eram pacientes em classe funcional, na maioria das vezes 3 ou 4, sendo que aqui não se colhia biomarcador de forma rotineira e tinha muito paciente com classe funcional 2, ou seja, talvez esses pacientes não tivessem, de fato, insuficiência cardíaca. Esse é o questionamento que se faz. Entretanto, eu estou mostrando aqui uma subanálise, e é o que a gente tem. Vai falar, poxa, uma subanálise de um trial com uma questão geográfica embutida é a única evidência que a gente tem de algo que pode interferir em mortalidade na IC de fração de ejeção preservada, e por não ser um dado muito metodologicamente muito forte, isso não é uma recomendação enfática, mas sim é algo que a gente pode considerar. Tem trabalhos mostrando que inibidor de ECA não muda a mortalidade, pode às vezes controlar sintoma quando existe hipertensão como comorbidade, o mesmo valendo para os BRAs e também para beta-bloqueador, mostrando que os dados não são sólidos, como que a gente vai discutir daqui a pouco com pacientes com diminuição da fração de ejeção. Lembrar que em casos como esses, ver as comorbidades e fazer pesquisa sistemática de isquemia é mandatório. Se na IC com fração de ejeção reduzida todo mundo lembra, na IC com fração de ejeção preservada, tende-se a achar que a gente está falando de um paciente de prognóstico muito bom, afinal de contas ele não tem diminuição da fração de ejeção,
Não, nós estamos falando de doentes com evolução natural muito ruim e com poucos instrumentos para modificação. Então, se a gente encontra uma comorbidade na qual a gente pode intervir, a gente impacta também a IC. O segundo caso é o caso de um professor de química para estudantes de colegial, de 54 anos, que é hipertenso de longa data, controle irregular, e há cerca de 1 ano ele dispneia para esforços progressivamente menores, até pequenos esforços como andar de uma sala para outra enquanto está trabalhando. Não tem dor torácica, nunca teve síncope, nega qualquer outro sintoma cardiovascular. Vem em uso de amlodipina, bloqueador de canal de cálcio, e hidroclorotiazida há 3 anos, e ele diz que esse é o único esquema que efetivamente controlou a pressão arterial. No exame, ele está em bom estado geral, pressão arterial de 150 por 80 milímetros de mercúrio, 90 batimentos por minuto rítmicos, com estase jugular presente aos 45 graus, ictus cardíaco bastante desviado para a esquerda na linha axilar anterior, ausculta cardíaca não revela sopro nenhum, e na ausculta pulmonar estertores crepitantes bibasais. Propedêutico abdominal, fígado a 2 centímetros do rebordo costal direito, com refluxo hepatojugular presente, e membros inferiores com edema simétrico, embora ele negasse na anamnese. Diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele gabarita, né, o score de Framingham, então, obviamente, a gente está frente a um paciente com insuficiência cardíaca. Esses são os exames subsidiários, né, o eletrocardiograma desse paciente, diferente da outra paciente, mostrando ritmo sinusal e complexos QRS alargados com morfologia e eixo, denotando bloqueio de ramo esquerdo. Laboratorialmente, função renal ok, sódio de 130, aqui mais um. Se hoje em dia se fala muito em BNP, a gente não pode esquecer, sódio também é um marcador prognóstico, hiponatremia. Função tiroidiana normal, enzimas hepáticas elevadas, principalmente às custas das enzimas canaliculares, INR 1,3, hemograma sem alteração, BNP 513. O corte de BNP nesse contexto, acima de 35, já é bastante valorizado, e aqui acima de 400, índice de mau prognóstico. Radiografia dele é cardiomegalia global com cefalização da trama vasculobrônquica. E ele, ao ecocardiograma, apresentava aumento de todas as câmeras com disfunção ventricular esquerda, fração de ejeção de 35%, nenhuma alteração segmentar. Por que a gente fala sempre de alteração segmentar? Não é marca registrada de doença coronária, Chagas pode dar, miocardite pode dar, mas quando tem, levanta um pouquinho mais a lebre para a isquemia. Índice de massa aumentado, tem hipertrofia, 120 gramas por metro quadrado, insuficiência ventricúspide leves e disfunção leve de ventrículo direito, com pressão sistólica de artéria pulmonar estimada em 40, que pode estar subestimado já que tem a disfunção. Portanto, aqui a gente está frente a um paciente com toda a apresentação clínica de insuficiência cardíaca congestiva e fração de ejeção reduzida. Nesta situação, mesmo pela sociedade europeia tão arraigada a métodos complementares, os biomarcadores aqui eles não têm importância diagnóstica e só prognóstica. E aqui a pergunta que eu faço para vocês, este paciente, como que você o medicaria de agora em diante? Ele que vem tomando bloqueador de canal de cálcio e diurético. Enalapril, carvedilol, começando com doses baixas e aumento progressivo, mais furosemida. Enalapril, carvedilol e aldactone, furosemida, talvez aldactone e anticoagulante, furosemida, talvez aldactone e antiagregante plaquetário. 70% iria para IECA, carvedilol e furosemida, seguidos de que em vez da furosemida daria aldactone, e assim fechamos, pronto. Perfeito, tá? Aqui é o contexto onde tudo aquilo que eu falei já vem junto, IC e ECA, né? Vem como um combo na cabeça. Aqui é onde a gente tem realmente toda a robustez de dados
mostrando melhora de morbidade, mostrando diminuição de mortalidade para este perfil de intervenção combinada. Ressalva deve ser feita neste paciente, mesmo antes de ver o eco, né? Ictus muito desviado para a esquerda, já chega de cara com pressão sistólica de 150. Aqui de cara eu já me sentiria muito à vontade para iniciar pelo menos o inibidor de ECA já numa primeira abordagem. Tá? Um pouquinho de dado sobre o que a gente tem para favorecer esse tipo de abordagem. Então, recomendação pelas diretrizes, todo mundo está no classe 1A, ou seja, é quase que vai preso se não fizer a intervenção com um nível de evidência disponível por mais de 2 trials randomizados, meta-análises, enfim, é o ideal do que a gente tem quando quer fazer uma recomendação de guideline. Tá? E aí, lembrar que no primeiro momento é inibidor de enzima e beta-bloqueador e o aldactone, ele tem evidência, não é errado iniciar os 3, pelo amor de Deus, mas a evidência vem quando o paciente continua sintomático após já estar com IECA e beta-bloqueador. Quase que uma carta na manga que você pode escolher já lançar mão de cara, mas a evidência é depois de já estar com beta-bloqueio e com inibidor de enzima. E isso vem de uma questão evolutiva, né? O que acontece? Não vou me alongar aqui em fisiopatologia, mas na insuficiência cardíaca congestiva, a gente ativa vários eixos neurohormonais, principalmente do sistema nervoso autonômico, com um tônus simpático muito exacerbado e com ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso é vital se a vida durasse só dias ou meses, mas isso não é sustentável. E tudo isso que agudamente ajuda a manter perfusão seletiva, a médio prazo acaba levando à deterioração progressiva do sistema cardiovascular e são todos eles marcadores prognósticos e alvo de intervenção já testados tanto do ponto de vista do sistema nervoso simpático, com o uso de beta-bloqueadores, quanto do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com bloqueio em vários níveis e melhora de sobrevida. Esses são os trabalhos emblemáticos que lá atrás, na residência de clínica, quando eu fui apresentar isso, a primeira vez eu apresentei com transparências, né? E esse, na época, eu acho muito mais bonito, era o display do New England, né? Hoje em dia ele é mais futurista, mostrando, assim, o primeiro trabalho já completou 30 anos, né? De 87, que o enalapril muda a mortalidade em pacientes com IC classe funcional 4. Esse foi o estudo Consensus, seguido depois por comprovar benefício semelhante em pacientes com IC, fração de ejeção 2 ou 3, e mostrando até mesmo impacto na sobrevida de pacientes que nem têm a clínica de insuficiência cardíaca, mas que por algum motivo você descobre que eles têm dano estrutural com fração de ejeção reduzida. Mesma linha indo para os beta-bloqueadores, né? Vários trabalhos mostrando de forma significativa a diminuição de até 1/3 da mortalidade quando se utiliza beta-bloqueador. E, finalmente, com o bloqueio direto do receptor de aldosterona. Esse é o estudo Rails, estava falando para o professor Milton, naquela época, quando eu apresentei a primeira vez, o estudo Rails não estava publicado, mas o meu orientador tinha recebido uma carta, eu acho que não era bem um e-mail, era uma carta do investigador principal, Dr. Bertrand Pitt, dizendo que o estudo precisou ser interrompido precocemente porque foi visto mudança, impacto prognóstico muito relevante, e esse é o impacto, diminuição de cerca de 35% na mortalidade, acima do que já existe de efeito de beta-bloqueador e de IECA. Muito bem, lembrar que quando a gente pensa em utilizar esses remédios, não é prescrever um pouquinho de cada um, o paciente melhorou e a gente avalia depois de 1 ano, é procurando titulação seriada até atingir doses comprovadamente com impacto em mortalidade. Então, para beta-bloqueador, a gente fala de atingir pelo menos com enalapril 2 vezes ao dia. Para beta-bloqueador, o ideal é atingir carvedilol 25 mg 2 vezes ao dia. Estou falando do que a gente tem de mais disponível em Sistema Único de Saúde.
E lembrar da digoxina. Fala, por que ninguém mais fala de digoxina? É bom, né, falar pouco de digoxina, porque antes desses trials, o que se considerava o estado da arte era diurético e digoxina. E digoxina não tem nenhum impacto benéfico na mortalidade, algumas séries apontam até malefício, mas melhora a morbidade no doente com IC muito sintomática e já bem medicado, diminuindo o número de internações. Então, a pergunta que eu faço para vocês agora é que este paciente, professor de química, ele volta depois de 4 meses, usando enalapril. Vocês foram muito corretamente orientados e direcionaram aí para alvos terapêuticos. Ele está com enalapril 20 mg 2 vezes ao dia, carvedilol 25 mg 2 vezes ao dia, aldactone 25 mg, que pode ter sido introduzido depois de um mês ou pode ter sido iniciado de cara, furosemida 40 mg, e ele ainda se queixa de ter fadiga com escurecimento visual para moderados esforços. Ele está com frequência cardíaca de 58 e pressão de 12/8. O que você faria agora? Aumento diurético e associo a famigerada digoxina, porque ele não vai mudar a mortalidade, mas vai melhorar sintoma. Considero ivabradina. O que é ivabradina? Né? Ivabradina é um modulador de corrente de sódio, tem uma interferência no sistema autonômico, diminuindo a frequência cardíaca quando o ritmo é sinusal. Considero valsartana sacubitril. O que é isso? Né? É o Entresto, um medicamento novo que chegou no Brasil, mas que eu estou falando aqui em bloquear tanto o receptor de angiotensina, mas em bloquear também a neprisilina, que ela é responsável pela degradação de algumas coisas, como bradicinina e os próprios peptídeos natriuréticos, ou encaminho este paciente para avaliação em grupo de transplante cardíaco. Metade consideraria a associação valsartana-sacubitril, 18% encaminharia para avaliação para o grupo de transplante, 20% aumentaria diurético, associaria digoxina e 13% consideraria ivabradina. Vamos discutir um pouquinho o que tem de evidência de cada um e eu vou dizer para vocês que eu, particularmente, eu faria o 3, mas já consideraria o 4. A gente está aqui, eu peguei isso aqui do Google, you are here, né? Esse aqui é um paciente que tem IC sintomática, com fração de ejeção reduzida, que eu iniciei terapia com inibidor de ECA, beta-bloqueador, aumentei até as doses comprovadas, ele continua sintomático, eu já associei ao Dactone, ele continua sintomático. Neste momento, eu posso considerar, estamos aqui, eu posso considerar mudar o inibidor de enzima dele para a combinação valsartana-sacubitril, já vou mostrar para vocês dados disso, mas eu também posso considerar algumas outras coisas. A ivabradina aqui eu não consideraria porque ele está com frequência cardíaca abaixo de 60 com beta-bloqueador. Não tem sentido você diminuir beta-bloqueador para associar a ivabradina. Você pode considerar se o paciente estiver ainda com frequência alta, um automatismo muito importante, né? Mas aqui eu também tenho que considerar algumas coisas específicas, como, por exemplo, device, né? Utilização de marca-passo com ressincronização. Então, esse é um paciente que ele se beneficia não do cardiologista, mas de uma estrutura multidisciplinar de insuficiência cardíaca. Então, eu consideraria, sim, a mudança. E o que vem a ser esta mudança, né? Isso o medicamento está disponível no Brasil há pouco tempo, mas o dado é de 2014. E se tem uma coisa que cardiologista faz direito é dar nome para trial. O resto, vocês podem questionar, eu também questiono muitas vezes, mas dar nome para trial, o cardiologista dá muito bem. E o trial se chama Paradigm. Por quê? Porque ele mudou um paradigma. Fazia muito tempo, desde os beta-bloqueadores, que não aparecia nada contundente em mortalidade em paciente com insuficiência cardíaca. E o que se viu com o uso desta medicação, que nada mais é do que a combinação de valsartana, que é um BRA, com o sacubitril, que vai bloquear a neprisilina e, com isso, aumentar a bradicinina, aumentar o próprio BNP, peptídeo natriurético atrial, enfim. E
com isso, aumentar a natriurese e diminuir o estímulo contínuo que existe para angiotensina sobre o coração e também melhorar a função endotelial. E o que foi visto para aqueles pacientes que toleraram, eu já vou falar o porquê daqueles pacientes que toleraram, foi uma diminuição expressiva, 20% menos mortalidade e também menor mortalidade on top de beta-bloqueador e de aldosterona. Mas não é on top de IECA, e aqui uma ressalva, você não pode dar isso junto com o inibidor de enzima de conversão. Às custas de aumento de mortalidade com altas taxas de angioedema, inclusive com comprometimento de via aérea. Por que eu falei provocativamente para os pacientes que toleram? Porque eu não tenho uma enorme experiência clínica, eu vou dizer para vocês, minha experiência clínica não ocupa nem meia mão, tenho 2 pacientes utilizando a medicação, eu diretamente, né? Me animei muito quando li e quando finalmente chegou o medicamento, mas a potência vasodilatadora aqui é avassaladora. No trial, a gente teve que no run-in, 6% dos pacientes não puderam ser randomizados porque não toleravam por hipotensão. E depois que entra no trial, perto de 12% também tem hipotensão bastante proibitiva que te faz ficar ou na dose mínima ou até mesmo recuar. Então, estamos falando de uma medicação promissora, mas que tem que ser usada com cuidado. Pelo menos, mais ou menos igual a coisa de posso dar nitrato para quem toma Viagra? Não, não pode, porque pode ter um efeito proibitivo. O medo aqui é maior do que a combinação Viagra e nitrato, tá? Então, pelo menos 36 horas de washout de um IECA para poder começar essa medicação. Mas sim, eu voto com a maioria que optou por iniciar. Esse paciente ele é um excelente candidato a essa nova medicação. E eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque tem coisas mais interessantes do que ficar falando dos níveis de evidência, né? A gente discutiu já os passos todos, para mostrar para vocês, ivabradina, se esse paciente tivesse com frequência de 70, 80, eu poderia considerar, tá? Que é aquele que vai agir diminuindo o automatismo do nó sinusal. Porém, os dados são muito mais de reduzir hospitalização do que diminuir mortalidade. Acaba que diminui o endpoint combinado de hospitalização e morte, mas é muito mais por conta de diminuir a internação. E aqui dados que a gente tem brasileiros mostrando que entre todos os pacientes com IC não Chagas a primeira causa, e sim, como no restante do mundo, doença coronária, a primeira causa de insuficiência cardíaca no Brasil. Então, se eu falei na IC diastólica que isso era importante, na IC com fração de ejeção reduzida, tão ou mais importante a gente avaliar se esse paciente tem ou não tem doença arterial coronária concomitante. Eu me alonguei um pouquinho no tempo, né? Os preceptores me orientaram que eu deveria trazer alguns casos para estimular a discussão. Eu fiquei pensando o que trazer, então eu quis trazer para vocês, em primeiro lugar, a provocação de que algumas sociedades de cardiologia acham que o diagnóstico não é mais só baseado em anamnese e exame clínico. Eu não concordo com isso e espero que vocês mantenham o espírito clínico, que é o que dá o diagnóstico de IC. Dizer para vocês que lembrar de inibidor de enzima, beta-bloqueador, é algo vital, mas que na insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, não muda prognóstico e pode, pelo contrário, atrapalhar a evolução dos pacientes, trazendo insuficiência renal, hipotensão, taquicardia. E lembrar que, felizmente, a gente tem novidades para a melhora de sobrevida dos pacientes com IC de fração de ejeção reduzida. Tratar IC é uma das doenças mais prevalentes, não é prerrogativa do cardiologista, mas em situações avançadas, quando a gente tem o paciente já tomando inibidor de enzima, já tomando aldactone, já tomando beta-bloqueador e atualmente, talvez, já tomando Entresto, a gente deve considerar a discussão multidisciplinar, porque existem outras intervenções, não só o transplante cardíaco, mas como, por exemplo, esse paciente é candidato a marcapasso com ressincronização, que melhora classe funcional e diminui mortalidade. Menos do que as medicações, mas ainda com alguma reserva. Obrigada. Obrigado pela ótima aula. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
em relação ao momento de introduzir o beta-bloqueador. Porque uma coisa que é super comum é o paciente entrar no pronto-socorro com insuficiência cardíaca descompensada e já subir para a enfermaria com carvedilol. Comenta um pouco o momento. E também quando o paciente já toma beta-bloqueador, o que fazer com o beta-bloqueador quando ele descompensa e vai para o pronto-socorro? Excelentes perguntas. Beta-bloqueador, ele muda a mortalidade, mas ele também pode aumentar a mortalidade se a gente introduzir no momento errado. Beta-bloqueador é medicação para o paciente euvolêmico. Tá? Então, a gente está falando aqui de doentes, eu tenho até alguns slides de backup, para a sua segunda parte eu vou até mostrar um dos slides, que eu tinha colocado um terceiro caso de descompensação, mas eu falei, não, a aula é manejo ambulatorial, para. Aí eu voltei para o ambulatorial. A gente não deve iniciar o beta-bloqueador se a gente não tiver com o paciente com a volemia adequada. Todos os trials que mostraram melhora da mortalidade tiveram esse cuidado e na prática clínica o que a gente vê é, se eu inicio o beta-bloqueador e o paciente ainda está com muita congestão pulmonar, eu pioro a congestão pulmonar desse paciente. Então, o momento adequado de iniciar, ele pode ser de cara junto com o IECA se o paciente está euvolêmico ou se o paciente está hipervolêmico só depois de adequar a volemia. O IECA não. O IECA eu posso dar já de cara junto com a diurético terapia. Tá? E o que fazer quando o meu paciente descompensa? Depende do perfil de descompensação que o meu paciente está. Se o meu paciente ele chega naquilo que é o perfil mais prevalente de descompensação, que é o que a gente chama de perfil B, né? Que ele tem perfusão preservada, mas tem muita congestão, neste caso eu entro com medidas de diurético terapia intensivas, aumento o vasodilatador e aqui, professor, eu não preciso diminuir o beta-bloqueador ou suspender, né? A gente tem dados que mostram que se eu manejar agressivamente a questão de volemia e otimizar vasodilatador, eu devo manter o beta-bloqueador. Por quê? Porque é muito difícil eu reintroduzir e existe um fenômeno de rebote da retirada do beta-bloqueador. Então, esse paciente ele precisa sim de cuidados intensivos. Eu nunca aumentaria o beta-bloqueador de um paciente nessas condições, mas se ele já vem em uso, eu não suspendo. Diferente do paciente que chega no perfil C, que é o perfil C de descompensação da insuficiência cardíaca. É quando o paciente ele tem, além de congestão, sinais de baixo débito. Para esse paciente, se ele vem em uso crônico de beta-bloqueador, depende da gravidade do baixo débito, eu posso considerar reduzir 50% a dose do beta-bloqueador ou suspender o beta-bloqueador. Quando que eu suspendo? Quando que eu, Daniela, mantenho, né? De guideline, isso é muito aberto. Se o paciente está em uso de 50 miligramas dia de carvedilol e chega com sinal de má perfusão e tem, por exemplo, ele fez uma insuficiência renal pré-renal, mas está com pressão sistólica de 80 a 90, eu reduzo 50%, porque ele está com uma dose muito alta e eu tenho trunfos para o baixo débito dele que não são de cara a iniciar, por exemplo, um vasopressor. Né? Agora, se eu tenho um paciente que está em uma das duas situações, ou toma uma dose baixinha, ou de beta-bloqueador, ou ele chega em choque cardiogênico, eu suspendo o beta-bloqueador. Tem gente que mesmo no choque considera a redução de 50% para depois tirar. Para mim é um contrassenso total você iniciar um beta-agonista com um beta-bloqueador, então, ou um alfa até. Então, paciente que chega em choque, eu suspendo o beta-bloqueador, baixo débito, depende da intensidade, diminuir 50% ou retirar. Mas a imensa maioria, esse é o outro slide do registro brasileiro, o perfil mais comum de apresentação em pronto-socorro Brasil afora é o perfil B de descompensação. Então, é o paciente que chega com congestão importante, até edema agudo, mas sem baixo débito. E ali eu não precisaria mexer no beta-bloqueador. Aliás, não deveria. Ele perguntou qual é o momento em que eu considero iniciar hidralazina e nitrato, ou se trocar o IECA por hidralazina e nitrato, ou se em alguma situação eu devo iniciar de cara hidralazina e nitrato. É a exceção da exceção. Usar a combinação nitrato e hidralazina, quando eu comparo com placebo ou com vasodilatadores outros, na época era até o Prazosin que foi testado, mostra impacto de melhora
da morbimortalidade, mas o inibidor de enzima é muito melhor. Tá? E o inibidor do receptor de angiotensina, melhor também. O BRA não é tão bom como o IECA, mas ele é muito melhor do que a combinação nitrato-hidralazina. Eu deixo este dado separado para aqueles pacientes que têm contraindicação formal para utilizar IECA ou os BRAs. Quem são? Pacientes com hipercalemia proibitiva, geralmente pacientes com insuficiência renal muito avançada. Sabendo que eu não estou numa situação em que eu estou com uma medicação de muito impacto em melhora. Esse é o trabalho que comparou nitrato e hidralazina contra placebo ou prazosin e que mostrava a melhora da sobrevida. Na prática, tem alguma recomendação? É quando de fato você não pode. E tem uma situação em que você pode considerar a associação. Foi feito um trabalho, e aí é interessante porque é um trabalho norte-americano e em população afro-americana. E o que eles viram? Nesta população, eles fizeram um trabalho em que os pacientes já estavam tomando IECA, ainda com IC sintomática, fração de ejeção reduzida, e além do IECA, eles associaram a combinação nitrato-hidralazina. O que foi visto? Que para esta população, isso trouxe melhora do endpoint combinado de internação e de mortalidade, e que para esta população isso é uma indicação classe 2, mas não é a substituição e sim a associação. Então, eu te diria que vai ser a exceção da exceção você usar de cara isso. A pergunta é sobre paciente com a comorbidade, C com fração de ejeção reduzida e DPOC. Eu devo sim usar o beta-bloqueador. Eu devo sim, tá? Os beta-bloqueadores que mostraram-se mais benéficos na insuficiência cardíaca congestiva, eles acabam sendo mais seletivos também, tá? Então, eu não utilizo o propranolol para o paciente com IC com fração de ejeção reduzida. A gente está falando aqui de utilização de carvedilol, de metoprolol, de bisoprolol. Eles são mais seletivos, mas ainda assim podem ter impacto em receptores brônquicos. Mas, e aí é uma questão muito importante, DPOC, a maioria deles não tem contraindicação para beta-bloqueador. A gente vai ter um problema maior quando a gente estiver falando daquele paciente com asma e ainda assim para considerar riscos e benefícios. Mas o DPOC, eu vejo como todos os outros pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, candidatos a extremo benefício do uso do beta-bloqueador. A pergunta dele é quando você avalia um paciente que já chega tomando carvedilol e você faz um ecocardiograma e o ecocardiograma vem normal. E aí você não sabe se esse paciente está com a fração de ejeção normal, porque o beta-bloqueador fez um benefício estrutural de remodelamento inverso e desfez aquela fração de ejeção reduzida, ou se ele nunca teve fração de ejeção reduzida. Sua pergunta é excelente e não tem uma resposta honesta para eu te dar, a não ser compartilhamos a dúvida, né? Tem algumas situações em que o ecocardiograma completamente normal torna muito pouco provável você pensar que ele já teve algum grau de remodelamento. Então, dilatação, o grau de hipertrofia que você encontra, algumas coisas de geometria são indícios de que provavelmente ele remodelou. Mas nesta sua situação, eu compartilho a sua dúvida e o que eu faria, eu não tiraria, né? Se você acredita que houve realmente em algum momento fração de ejeção reduzida. Aí remete àquela coisa do primeiro caso, né? Eu não preciso ser intempestivo. Vi o paciente, ele está com IC, que nem aquela primeira paciente, está no ambulatório, está controlada, né? Entrar de cara, carvedilol, enalapril e diurético. Calma, ela não tinha ictus desviado, ela não tinha nenhum marcador maior de que, obviamente, tivesse fração de ejeção reduzida. Eu posso esperar um pouquinho, né? E é engraçado, eu acho que o professor Milton, Patrô, Shin, não sei a impressão de vocês, mas eu acho que teve uma mudança de que antes a gente via muito paciente com insuficiência cardíaca congestiva tomando medicações nada a ver. Então, às vezes, ele estava tomando amlodipina e digoxina. E tinha IC. Agora não, a gente vê pacientes em que a gente não tem certeza que tem IC, mas eles estão tomando enalapril, carvedilol, aldactone, vabradina. Então, a gente saiu de um momento de
não acreditar nas evidências para um momento de não saber exatamente contextualizá-las, né? E usar indiscriminadamente. A pergunta é na fibrilação atrial, primeiro na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, qual é a melhor estratégia para controle de resposta ventricular, e depois na fração de ejeção preservada, né? Na fração de ejeção reduzida, como é que você chama? O Rafael mencionou, inclusive, alguns dados apontando que a digoxina poderia aumentar a mortalidade. É verdade, né? Hoje em dia, com o número de pacientes com fibrilação atrial é absurdamente alto, se a gente for olhar daqueles que estão estudados de forma randomizada, segmento prospectivo, por causa dos anticoagulantes orais diretos. E numa das análises do estudo que avaliou o impacto da pixabana na anticoagulação desses pacientes, foi visto de forma retrospectiva que pacientes que recebiam digoxina eram pacientes tinham um aumento da mortalidade. E depois refinou isso com, enfim, biobanco, olhando o impacto de nível sérico de digoxina na mortalidade. E é uma medicação com índice terapêutico extremamente curto. É muito fácil você trafegar do que é o seu alvo terapêutico para ir para intoxicação digitálica e com várias outras consequências, inclusive fatais, que pode ter, né? A digoxina, ela entra como medicação de segunda linha. Então, inicialmente, para controle da resposta ventricular do paciente com IC com fração de ejeção reduzida, lança a mão do próprio beta-bloqueador, tá? O alvo de frequência a ser atingido, isso é uma coisa importante, né? Quanto que a gente controla, quando que a gente acha que a fração de ejeção, que a resposta ventricular está inadequada? O número novo é 110 batimentos por minuto, mas na EC com fração de ejeção reduzida, acima de 100 já é muito mal recebido. E como a gente quer, de toda forma, usar beta-bloqueador outros benefícios, e que não só o controle da frequência cardíaca, essa é a primeira linha, tá? No paciente com IC com fração de ejeção preservada, a sua pergunta era sobre se eu devo ir por uma estratégia de tentar reverter a fibrilação atrial ou de diminuir a frequência cardíaca, simplesmente. Em primeiro lugar, lembrar que fibrilação atrial, se tem uma coisa que é mórbida, é o risco de tromboembolismo, né? Então, se o paciente tem IC junto com FA, esse paciente de cara é um paciente com risco no mínimo moderado, talvez alto, a depender de outras variáveis associadas a IC, para ter tromboembolismo associado a FA. Então, se tem uma medicação que a gente tem que falar de cara, se chama anticoagulante. Tá? Pensar em restauração do ritmo, se o paciente estiver efetivamente anticoagulado, é uma possibilidade e ela deve ser considerada, sim, para um paciente que você nunca tentou restituir o ritmo sinusal. Pelo menos uma vez tentar restituir o ritmo sinusal desse paciente. Tem alguns marcadores que a gente lança a mão. Então, um paciente que tem átrios muito grandes, e aí não é só diâmetro, a gente leva em conta volume também, são pacientes em que você pode até conseguir, desde que efetivamente anticoagulado, por estratégia química ou elétrica, trazer de volta o ritmo sinusal. Mas são pacientes que a manutenção do ritmo sinusal é muito precária, né? Então, na maioria das vezes, a gente acaba falando de estratégias para controle de frequência. Mas na IC, com fração de ejeção preservada, um paciente que você nunca tentou restaurar o ritmo e ele tem marcadores favoráveis, átrio não muito aumentado, sim, você deve considerar tentar reverter. Lembrando sempre, qualquer caminho que você tome, de ter certeza que a anticoagulação está efetiva. Deixa eu fazer um comentário em relação àquilo que você perguntou, que antes você via diagnóstico certo, tratamento errado, agora você vê diagnóstico errado, tratamento certo. Quer dizer, tratamento certo se o diagnóstico for insuficiência cardíaca. Eu acho que a questão é diminuição da abordagem clínica e acesso à informação. Você pensa em insuficiência cardíaca, entra na internet, vê o guideline de tratamento e você não raciocinou clinicamente antes para ver se... Então, é pouco raciocínio clínico e muito acesso à informação, né? Eu fico até feliz, às vezes, de ver drogas voltarem, né? A micacina está voltando, que eu usava quando eu era R1, agora é digoxina, né? Eu lembro, num plantão do pronto-socorro, acho que a patroa era R1, que chegou um paciente dizendo, doutor, eu estou enxergando tudo amarelo.
Eu falei para os residentes, intoxicação digitálica. Eu falei, mas você nem sabe se ele tem insuficiência cardíaca? Intoxicação digitálica. A gente via usava tanta digoxina e via tanto efeito colateral da digoxina que era super fácil isso, coisa que hoje é raríssima. Tomara que não volte. Mais alguma pergunta? Obrigado, acho que foi a melhor aula de insuficiência cardíaca. Parabéns, obrigado.